Então, em primeiro lugar, tudo que nós vamos estar discutindo e debatendo aqui, ou entendendo, vai ser à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Nós não estamos tratando de ideias humanas, nós estamos tratando de aquilo que eu acho que é, aquilo que eu não acho que é, aquilo que outras pessoas acham que é, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da Bíblia, e tudo que vamos estudar a partir da Bíblia e através da Bíblia. Então, já que isso vai acontecer, a primeira lição que nós vamos ter, que é inclusive a primeira lição dessa série de discipulado que nós chamamos de Primeiros Passos, é a lição sobre a Bíblia. A gente tem que entender o que é a Bíblia e qual a concepção da Bíblia, para que a gente possa entender por que confiar naquilo que ela diz. Como crer que aquilo que a Bíblia instrui é verdade, se eu nem sei o que significa a Bíblia, ou qual é o papel da Bíblia na fé cristã? Qual é o papel da Bíblia na igreja de Cristo? Será que ela está relegada a um segundo posto, terceiro posto? O que será que é mais importante dentro da igreja? A palavra do pastor, depois a Bíblia, a tradição, aquilo que outras pessoas disseram. Então, tudo isso nós vamos falar um pouquinho hoje. Quando nós olhamos, mantenha sua Bíblia aberta, e nós vamos já para o texto, mas quando nós pensamos na Bíblia, pode passar ali o... Então, hoje nós vamos falar de a Bíblia, a revelação especial. A revelação especial de Deus, a Bíblia como revelação especial de Deus. E quando nós falamos sobre revelação, nós temos que entender os meios pelos quais Deus se revela. Deus se fez conhecido. Se Deus não fizesse assim, nada dos nossos esforços seria possível de reconhecer a Deus ou entender quem Deus é. Só podemos entender a Deus porque Deus se faz revelado. Deus se dá a conhecer. Nós, como seres finitos, não temos condições de, por nós mesmos, compreender aquilo que é infinito, a não ser que esse infinito seja um Deus pessoal, que tem o desejo de se revelar, e que proporciona meios para os quais nós possamos compreendê-lo. É claro que, como seres finitos, não conseguimos entender a totalidade de um ser infinito, de Deus, mas há um conjunto de ideias que Deus dá a seu próprio respeito, que são satisfatórios, para que nós possamos entender um pouco a respeito daquilo que aprove a Ele nos revelar. Então, Deus é infinito e de sobremodo elevado, e o homem não pode conhecê-lo, como Ele é, nas profundezas do seu ser. Tem um texto, se você estiver anotando, Jó 11, verso 7, essa é uma das frases de um dos amigos de Jó, enquanto está ali conversando com Jó, um homem chamado Zofar, e ele diz no capítulo 11, verso 7, essas são palavras dele, diz assim: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? E a sequência do texto ele vai dizendo, é por demais elevado, é por demais comprido, é por demais profundo. E ele vai dizendo, dando esses adjetivos para o entendimento de Deus, para mostrar o quanto não é fácil, ou quanto nós não conseguimos perscrutar ou minuciar o entendimento de Deus. Nós não temos essas condições. Por isso que é necessário que Deus, sendo um Deus pessoal, se manifeste, porque nós não temos condições de entendê-lo. Por isso, então, aprove ao Senhor se revelar ao homem, numa medida, entenda isso, que é perfeitamente adequada às suas necessidades pessoais. Então, essa revelação de Deus não é uma revelação exaustiva, no sentido de que ela não é total. Nós não temos uma revelação total de quem Deus é, porque a nossa mente não consegue compreender a totalidade de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras e vemos um pouco a respeito do reino do porvir, novos céus e nova terra, nós vemos que há uma constante crescente de entendimento de quem Deus é, até mesmo na eternidade. Que passaremos toda a eternidade, e isso é uma figura de linguagem, porque a eternidade é a eternidade, então ela passa, mas não chega ao fim. Passaremos toda a eternidade aprendendo mais de Deus e vendo coisas do caráter de Deus que não conhecíamos anteriormente. Tamanha é a revelação que Deus faz a respeito de si mesmo. Revelação essa que pode ser compreendida através dos elementos para os quais Deus a tornou revelável. Então, o primeiro tipo de revelação que nós entendemos, que nós conhecemos, é a revelação chamada de revelação geral. A revelação geral e a revelação especial.
A revelação geral nós também podemos chamar de uma revelação não verbal, porque ela não fala de palavras, ela fala de coisas visíveis, que não necessariamente comunicam exaustivamente quem Deus é. Quando nós olhamos para a Bíblia e para a vida, nós vemos esses dois níveis de revelação de Deus. O primeiro nível de revelação é o nível de revelação geral, que fala a respeito da criação. A respeito da natureza. Revelação geral. E é por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 19. Porque o Salmo 19, ele é um símbolo, ou ele é um bom texto, para nos apontar essas duas revelações de Deus, ou essas duas formas pelas quais Deus se revela. O Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 6, fala a respeito dessa revelação de Deus não verbal, essa revelação de Deus que é feita na natureza. E diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Olha o verso 3. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. O próprio salmista diz que a criação revela de uma forma não falada a glória de Deus, que os céus e toda a criação revelam a glória de Deus sem palavras. E ele usa até aqui uma figura de linguagem, aqui, um recurso dizendo, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ecoa por toda a terra. Não há palavras, mas essas não palavras, esse discurso, ele ecoa por toda a terra. Porque esse é o nível de revelação de Deus que todo ser humano tem acesso. Toda pessoa tem acesso à natureza, seja de forma visível, seja de forma tátil, seja explorando através de todos os seus sentidos. É possível contemplar a natureza, e a natureza aponta para a glória de Deus. A natureza mostra uma complexidade harmônica. A natureza mostra uma estrutura que faz sentido, a ponto de as pessoas conseguirem decifrar os sentidos na natureza. Existem vertentes das ciências, da física e tantas outras, que inclusive elaboram cálculos matemáticos para realidades da vida e da natureza. Tamanha é a previsibilidade dos acontecimentos na natureza. Porque embora essa natureza seja complexa, embora essa natureza seja grandiosíssima, existem regras, existem leis que podem ser enxergadas, decifradas e equacionadas. Alguns vão ter uma fé tão grande que vão dizer que tudo isso veio do acaso. Que a partir do nada, que ninguém explodiu o nada e a partir disso todas as coisas vieram a existir. De forma organizada, ordeira, de forma complexa, mas ao mesmo tempo possível de ser entendida, e ao mesmo tempo harmônica, em que uma coisa depende da outra, em que o ecossistema está todo ligado, a ponto de que se houver uma desordem em alguma parte desse ecossistema, todo o resto se desequilibra. E vemos com a ingerência humana, com a influência humana, os toques humanos, perturbando aquilo que deveria funcionar de maneira orgânica e natural, e vemos os efeitos disso. Quando o homem intervém de uma forma negativa na natureza, todo o ecossistema, ou toda uma cadeia do ecossistema sofre prejuízo. Porque embora esse mundo seja complexo, ele é possível de ser decifrado. Embora haja uma biodiversidade gigantesca de fauna, de flora, de elementos naturais, todas as coisas estão completamente conectadas. Porque Deus criou um mundo organizado. E ao olhar para essa organização, é possível pensar como é que algo tão organizado pode ter vindo do nada. Como é que uma estrutura tão complexa, se você está andando pela rua, aquele famoso exemplo, e você encontra um celular na rua, é muito provável que você não vai dizer, olha só, que elemento lindo da natureza, que do nada apareceu aqui. Talvez pela evolução de milhões de anos,
esse aparelho de celular tão complexo apareceu aqui. Talvez em tempos longínquos havia um pouco de areia, e aí explodiu um vulcão, e esse vulcão encandeceu essa areia a tal ponto dessa areia se tornar em um vidro. E aí então vieram as ondas e começaram a laminar aquele vidro até que ele ficasse num formato bem quadradinho. E talvez havia um pouco de silício ali, e esse silício foi se organizando a ponto de se transformar num microchip. E esse microchip foi se ligando de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar, com outros componentes eletrônicos. E naturalmente houve uma programação acontecendo ali, com elementos binários, 0 e 1, acontecendo ali de forma harmônica. E por isso esse celular está aqui. Qualquer pessoa que disser uma coisa dessas, vai ser chamado de louco. Porque nós sabemos que coisas complexas não aparecem do nada. Que é necessário inteligência para que elementos se transformem em coisas complexas e organizadas. Mas da mesma forma, alguns vão achar que é loucura acreditar que para toda essa complexidade que existe de forma organizada ao nosso redor, não existe um ser inteligente que a moldou, que a criou e que a fez funcionar. Meio irônico isso, né? De que um corpo como o nosso, que está trabalhando e existem processos biológicos, milhares de processos biológicos acontecendo nesse exato segundo, para que nós estejamos vivos, enxergando, falando, ouvindo, pensando. Milhões de neurônios trabalhando na nossa cabeça, para que tudo funcione em nós, de forma complexa e organizada. Traduzindo luz que reflete em objetos, que são interpretadas pelo nosso globo ocular, que são transmitidas até o nosso cérebro, que consegue interpretar esse tipo de luz que entra pelos nossos olhos e formar uma imagem que faça sentido para nós. Tudo isso está acontecendo nesse exato momento. De ter um coração que é necessário para bombear o sangue, que irriga todas as células do nosso corpo, levando oxigênio para cada célula do nosso corpo, sem que nós estejamos pensando, bate coração, bate coração, bate coração. Não para, senão eu morro. E tudo isso acontecendo agora, de forma complexa e organizada. A Bíblia vai nos dizer que essa é uma demonstração visível dos atributos invisíveis de Deus. Romanos capítulo 1, não feche o Salmo 19, mas Romanos 1. Romanos 1 diz assim, do verso 18 em diante: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade ou que minimizam a verdade pela injustiça. Olha o verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui é uma sentença de condenação, porque toda a criação aponta para Deus.
Mas o pecado que existe no coração do homem obscurece o seu entendimento, a ponto de que ele suprima essa verdade, negue essa verdade, diminua essa verdade, racionalize essa verdade para longe de Deus, a ponto de que as pessoas que veem toda essa complexidade creem e confiam mais nas coisas criadas do que no Criador. E colocam as suas esperanças e expectativas mais nas coisas criadas do que no Criador. E se apoiam mais no que os homens podem fazer, do que os elementos da natureza e as energias do cosmos podem fazer, do que as transferências místicas podem fazer, do que naquele que criou todas as coisas. E ao invés de glorificar a Deus, glorificam coisas criadas por Deus. Ao invés de depositar a sua esperança em Deus, depositam a sua esperança em coisas criadas por Deus. E em muitos casos distorcidas pelo homem pecador, com influência de Satanás. E apoiam seu futuro, seus pensamentos, sua família, sua saúde emocional e tantas outras áreas da sua vida, apoiam a uma confiança de coisas que não são Deus. E buscam respostas para a vida e para os dilemas da vida em coisas que não são Deus. O texto de Romanos diz que essas pessoas são indesculpáveis. Porque tendo visto a Deus, não o glorificaram como Deus. Então essa é a revelação geral. Foi dada desde o início do mundo. E todos nós temos acesso através da natureza. Só que com a entrada do pecado no mundo, essa revelação se tornou obscurecida. E obscureceu também os nossos olhos, se obscureceram. A ponto de que, vendo, não enxergamos. Jesus fala um pouco sobre isso. Tendo visto, não viram. Tendo ouvido, não ouviram. Parece que está ali na cara. E quando a gente tem um encontro real com o Senhor, a gente começa a ver esses traços da assinatura de Deus e fala assim, meu Deus, estava aí o tempo todo e eu não tinha percebido. Porque é um elemento purificador do Espírito Santo que purifica o nosso coração e a nossa visão para ver Deus. Aqueles que estavam aqui na série sobre o Sermão do Monte, diz que aqueles que têm o coração puro verão a Deus. E essa visão de Deus não fala só da visão na eternidade. Fala de ver a Deus onde Deus se manifesta, aqui também na terra. As obras de Deus, a providência de Deus, a forma como Deus trata com as pessoas e fala com as pessoas. Tem a capacidade de olhar e dizer, não pode ter sido do nada que tudo isso aconteceu. É Deus. Aí as pessoas falam assim, nossa, como você tem sorte. Falo, não, sorte não, é Deus. Olha, está tudo dando certo para você, isso aí deve ser algum espírito que está olhando por você. Não, é Deus. Mas quem não conhece, atribui isso a outros nomes. Porque a providência de Deus se move sobre todas as pessoas. Sejam crentes e não crentes. Sejam justos ou injustos. Sejam santos, sejam pecadores. A providência de Deus atinge todas as pessoas, porque Deus é bom. Amém? E essa é a revelação geral de Deus. Mas há uma revelação que nós chamamos de a revelação especial de Deus. Especial no sentido de que, embora todos esses elementos apontem para Deus, eles não dizem o nome de Deus. Eles não dizem por que eles existem. Eles não dizem qual é o problema desse mundo. E muito menos eles propõem a solução para os problemas desse mundo. É por isso que todas as culturas ao redor do planeta, no passado, no presente e com certeza no futuro, se apoiam em uma divindade e a chamam por diversos nomes. Porque embora a criação aponte para Deus, não é possível, olhando para a criação, dizer quem é esse Deus. Ou qual o propósito da criação. Ou qual o problema da criação. Ou qual a solução para o problema do propósito da criação. Por isso Deus tem que se revelar de uma maneira especial. E a essa maneira especial nós também chamamos de uma revelação verbal.
uma revelação em que Deus fala, através de meios diferenciados ao longo da história. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos Deus se manifestando de formas diferentes ao longo da história. Dizemos que a revelação de Deus ela é progressiva, que no Antigo Testamento nós vemos até mesmo Deus se materializando. O texto de Gênesis fala que Deus conversava com Adão, e que após o pecado, Adão ouve os passos do Senhor que andava pelo jardim. Há uma forma corpórea de Deus para se relacionar com o homem. Nós vemos outros elementos desses, por exemplo, quando o povo sai do Egito em rumo a Canaã, e Moisés está liderando aquele povo, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés. E como Deus falava com Moisés? Moisés subia numa montanha, aquela montanha era envolta por nuvens, e do meio das nuvens Deus falava com Moisés. Há uma manifestação física de Deus. Em outros momentos, Deus começa a falar através de profetas, que diziam, assim diz o Senhor. Há uma revelação verbal através de pessoas. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou conosco de muitas formas ao longo do tempo, mas que nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho. Jesus é a própria manifestação da palavra de Deus. Lembra que João fala? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí o texto vai dizer que Ele então passou a habitar, e Ele habitou entre nós. Jesus é a própria revelação de Deus. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Jesus mostra a Deus, aponta para Deus, fala de Deus, fala da vontade de Deus. E ao longo desse período há também uma revelação que nós chamamos de revelação concursiva, em que Deus usa pessoas para que registrem a sua revelação. Seja aquilo que os profetas falaram, seja aqueles encontros pessoais físicos que outras pessoas tiveram, seja aquilo que Jesus disse e mandou dizer, seja aquilo que foi ensinado pelos apóstolos que vieram após Jesus. Tudo isso foi registrado para que nós pudéssemos ter acesso. Essa nós chamamos de revelação especial. É nessa revelação especial que nós sabemos quem é esse Deus que criou todas as coisas. Como Ele criou todas as coisas? Por que Ele criou todas as coisas? Qual é o papel do homem nisso tudo que Deus criou? Qual é o problema central nesse mundo? Qual é a solução para esses problemas no mundo? Nós não encontramos isso na revelação geral, nós encontramos isso na revelação especial, que Deus deu de diversas formas ao longo do tempo e que hoje está para nós registrada naquilo que nós chamamos de Bíblia, a palavra de Deus. Amém, queridos? Há um documento de fé antigo, que é chamado de Confissão de Fé de Westminster, uma das organizações de um grande número de teólogos que debateram coisas a respeito da teologia e formularam um documento, e esse documento com grande apoio nas Escrituras, ele fala das Escrituras, ele aponta para as Escrituras, ele não está acima das Escrituras, ele organiza o entendimento das Escrituras dentro de tópicos, e o capítulo 1, parágrafo 1, ou artigo 1, diz o seguinte: ainda, patrocínio dos caminhões que passam, diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso foi servido o Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade,
para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e a sua vontade ao seu povo. Deus, ao longo da história, se revelou de uma forma, e isso foi registrado. A partir de então, nós temos a revelação que Deus fez ao longo da história, para que possamos identificar, estudar, pensar, planejar, e tantas outras coisas que um texto escrito nos dá a garantia de fazermos. Não se apoia a ideias humanas, não se apoia simplesmente aquilo que as pessoas se lembram a respeito de Deus e da fé, mas há um documento escrito que passa por gerações. Mais à frente nós vamos ver um pouco sobre a confiabilidade histórica da Bíblia, e nós vamos ver que, no sentido de literatura, a Bíblia é o livro mais confiável da face da terra, tendo manuscritos que datam de 300 anos antes de Cristo, e que são os mesmos aos quais nós temos acesso à tradução. Que, diferentemente de outros livros considerados históricos, que têm pouca confiabilidade e manuscritos próximos ao momento da sua escrita, a Bíblia tem hoje, catalogado, mais de 24 mil manuscritos, que vão desde 300 anos antes de Cristo. Muitos deles são de acesso público. As pessoas podem ir aos locais onde estão esses manuscritos e vê-los. Eu mandei, Samuel, não sei se você conseguiu olhar, no Facebook eu te mandei um link. Há talvez eu deixe lá no site também, para que os irmãos tenham acesso. Há um link do Vaticano. Muitos desses manuscritos estão no Vaticano, porque é a igreja que guardava a maioria deles, principalmente do Novo Testamento. Há um manuscrito no Vaticano que você tem acesso online a ele. E ele tem 1.700 anos. E tem acesso online, página por página, para poder ver e confirmar aquilo que está escrito no original. Então a Bíblia tem uma confiabilidade histórica gigantesca. Então Deus nos deixou este livro para que nós pudéssemos aprender mais a respeito da sua vontade. Coisas que a criação não pode nos apontar. A criação não nos mostra como ser salvo. A Bíblia nos ensina como ser salvo. Então, é nas Escrituras que se tem a revelação especial de Deus, que comunica ao homem um conhecimento mais apurado de Deus. Ele mostra o caminho de reconciliação com Deus, que é por meio de Cristo Jesus, e também o modo como pode glorificá-lo e se deleitar nele. Se você está anotando, Romanos capítulo 15, versos 4 e 6, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos apontam para Deus e nos explicam coisas que são possíveis de serem entendidas a respeito de Deus, coisas das quais Deus revelou. Quando nós falamos, por exemplo, sobre teologia, as pessoas falam assim: como que a gente pode estudar teologia? Se teologia é estudar Deus, como é que seres finitos conseguem estudar o infinito? A teologia não estuda Deus. A teologia estuda a revelação que Deus faz a respeito de si. A teologia estuda os documentos, a Bíblia deixada por Deus, aquilo que Ele fala a respeito de si. Deus não é objeto de nossa investigação. O objeto de nossa investigação é a palavra de Deus. É aquilo que Deus diz ao seu respeito. Por isso nós estudamos, lemos, interpretamos, buscamos no original, usamos regras de gramática, usamos regras históricas, procuramos entender o contexto, para entender o que o texto quer dizer, porque cremos que aquilo que Deus fala a respeito de si é digno de confiança. Amém? Então, quando nós falamos sobre revelação,
Os teólogos vão dizer que Deus escreveu 2 livros: a natureza e as Escrituras. Só que esse primeiro não fala sobre salvação. Ele fala do poder e dos atributos de Deus. Enquanto que o segundo explica o primeiro de uma forma ampla, de uma forma satisfatória e nos aponta propósito e sentido. Amém? É importante a gente entender essas coisas, para que a gente possa entender a confiabilidade da Bíblia, porque tudo que nós vamos estudar como igreja cristã, tudo que é falado em cima do púlpito, via de regra, deveria ser falado a partir da palavra, e não da mente humana, do desejo humano, do coração humano. Nós não estamos aqui para falar as nossas ideias, nós não estamos aqui para expressar a nossa opinião, nós estamos aqui para buscar compreender o que Deus fala a respeito de si, para buscar entender aquilo que Ele deixou registrado para o nosso ensino, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e é útil para instruir, para redaguir, para corrigir, para exortar, para que todas as pessoas sejam edificadas em Cristo Jesus. Amém? Perguntas? Um de cada vez, tá? Para não dar tumulto. Nada? Ninguém? Pode falar, Lídia. Não. Vamos lá, gente. Vocês entenderam tudo, não entenderam nada. Pergunta aí, Hélio. Não? Perdeu o fio da meada. Quando a gente olha para essa ideia de revelação, queridos, a gente tem que entender que não dá para a gente entender, a gente tem que entender que não dá para a gente entender a respeito de Deus, se Deus não nos der a graça de entendê-lo. Isso fala, em primeiro lugar, de informações. Deus precisa nos dar informações ao seu respeito. E, em segundo lugar, Deus tem que nos dar a capacidade de entender as revelações ao seu respeito. Por isso que há um elemento que distingue também a palavra de Deus de qualquer outro tipo de literatura, que é a assistência do Espírito Santo para o entendimento da palavra. Qualquer outra literatura, você aplica simplesmente regras de interpretação de texto. E você entende. E com a Bíblia você consegue fazer a mesma coisa. Usar regras de interpretação de texto e entender o que o texto quer dizer. Mas que isso toca e altera alguma coisa dentro de você, isso é uma obra do Espírito Santo. É quando nós entendemos que há uma revelação de Deus, falei isso com alguns líderes há um tempo atrás, uma revelação de Deus que ela é objetiva, no sentido de que ela é palpável, ela está ali disposta a ser entendida, minuciada, destrinchada. Dá para a gente pegar isso e ver verbo, ver sujeito, ver o que quer dizer aquilo ali. E esse é um trabalho que todos nós temos condições de fazer, em grande medida, em pequena medida, todos nós temos condições de interpretar a Bíblia e de entender logicamente o que a Bíblia quer dizer. Agora, qual a diferença entre aquele que entende a Bíblia e aquele que vive? A diferença está na aplicação que o Espírito Santo faz no coração. Que a palavra de Deus deixa de ser informação e se torna entendimento. Deixa de ser somente um acumulado de versículos que se sabe ou conceitos teológicos que se sabe e se transforma em base para uma vida. É por isso que nós nessa igreja nós não nos atrevemos a estudar a Bíblia sem antes dizer: Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Porque se o Espírito Santo não o fizer, o máximo que nós vamos conseguir é fazer uma boa interpretação de texto. Mas boas interpretações de texto não salvam ninguém. É necessário entender. É necessário compreender logicamente, porque a fé, ela não está brigada com a razão. A fé não está desconectada com a lógica. Não, a fé, ela está conectada com a lógica. E está ainda acima, a ponto de que aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus, aplicado ao nosso coração, molda o nosso caráter.
Jesus disse a um grupo de religiosos: vocês erram porque vocês não conhecem, vocês não entendem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Há uma necessidade de conhecer as Escrituras, assim como há uma grande necessidade de ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Não se pode entender espiritualmente as Escrituras sem o Espírito Santo. Não se pode conhecer o Espírito Santo sem as Escrituras. Um está ligado ao outro. Um fala do outro. Um aponta para o outro. Por isso, conhecer a Deus não é algo que vem como um download simplesmente, que brota do nosso coração espontaneamente. Agora eu sei quem é Deus, o que Deus pensa, como é que faz e qual é a vontade de Deus. Tudo isso vem a partir da revelação que Deus faz e que o Espírito Santo confirma. Em certo ponto até andam juntas, mas há um nível em que elas se opõem bastante. Porque há muitas pessoas que conhecem inteligentemente a Bíblia e que propõem materiais fabulosos a respeito da história, a respeito do contexto, a respeito da gramática, só que nunca foram afetados por essa palavra. Então há um momento em que essa lógica desassociada do poder do Espírito Santo se torna até mesmo perigosa e danosa. Mas a gente não pode dizer que a sabedoria ela não comunica diretamente com a inteligência, porque a sabedoria e a inteligência há um ponto em que elas convergem. Porque eu preciso entender para poder ser sábio. Seja através de coisas que me são ensinadas, seja através de coisas que são vividas, há uma forma de trabalhar com a lógica, que é um dom de Deus. Mas há um nível também em que a inteligência é completamente oposta à sabedoria. Então, não dá para desassociar as duas coisas, mas também não pode dizer que uma coisa é a outra. Uma coisa não é a outra. Uma coisa pode ajudar a outra, mas ela não é a outra. Há inclusive um nível que a sabedoria de Deus perpassa a inteligência humana. E aí a Bíblia chama isso de loucura, o que é loucura aos homens. Mas é loucura não no sentido de que não faz nenhum sentido, mas que está além, está acima do sentido. Não é, isso aqui não faz sentido, pura e simplesmente, não, está acima. Pode ser que eu não consiga compreender, mas não quer dizer que não faz sentido. E há muitas coisas na nossa vida, a respeito da Bíblia, que com o passar do tempo fazem sentido, não é assim? Que você começa a conhecer a Deus e fala assim, tá. Mas chega um tempo em que aquilo se torna tão real e você experimenta, às vezes, a confirmação de algo de forma prática, e você fala, agora faz sentido. Agora eu entendi. Ou às vezes, à luz de um outro texto, você fala assim, agora aquele texto faz mais sentido. Porque nós vamos compreendendo a vontade de Deus, que ela vai crescendo em revelação até mesmo para nós. Queridos, quando a gente fala sobre a revelação de Deus e o quanto ela é extensiva, como eu falei no início dessa aula, que nós vamos passar toda a eternidade aprendendo mais de Deus, sem nunca acabar de aprender sobre Deus. Isso nos mostra o quanto nós sabemos pouco a respeito de Deus. E isso nos mostra que deveria haver no coração daqueles que dizem que amam a Deus, uma fome ainda maior por conhecer a Deus, porque há muito a ser entendido a respeito de Deus. Muito que já foi revelado. Eu conversava com alguns irmãos, não lembro quem foi, há um tempo atrás, que nós vivemos um tempo da igreja evangélica hoje, que as pessoas estão tão mais preocupadas em conhecer aquilo que é mistério, do que em conhecer aquilo que é revelado. Querem conhecer aquilo que está encoberto, se a marca da besta é um chip, se não é um chip, se vai ser na testa, se não vai ser, se vai ser subcutâneo, se vai ser um carimbo, o que vai ser. E tem muita gente que perde tanto tempo com isso, tentando entender o que não foi feito para a gente entender, e não gasta o mesmo empenho e o mesmo esforço para entender aquilo que foi dado para que entendêssemos, que foi escrito, explicado, trazido por gerações até nós, para que nós entendêssemos. Mas aquilo que é secreto de Deus, parece que chama muito mais atenção do que aquilo que é revelado. Não é assim? Foi assim que Adão dançou. Tentou ir além daquilo que estava. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas.
que se alguém vier e ensinar, trouxer um evangelho ou um ensinamento que vá além daquilo que foi ensinado, que ele seja considerado maldito. Em uma parte ele fala, se trouxer outro. Na outra parte ele fala, se trouxer algo que vai além. Toma cuidado. Porque há muito a ser revelado da parte de Deus. Há muito que já está revelado da parte de Deus. E que está ao nosso alcance. Ao alcance da sua mão. A palavra de Deus. Amém?